Aí eu fui, né? Quer dizer, não que acesso a computadores não seja, não fosse trabalho, mas eu estava mandando currículos para programador na época, isso em 1996, quando eu saí Caramba. da aeronáutica. Eu terminei o colégio técnico, 4 anos de processamento de dados, que era praticamente equivalente à faculdade na época de, de tecnologia, né? Uhum. E aí eu estava mandando currículo para programador. Aí ninguém chamava, ninguém chamava, ninguém chamava. Ah, ah, por que que você não tenta dar aula no SOS Computadores já para ganhar uma graninha e ficar no meio, né, Uhum. dessa galera? Porque no colégio técnico eu já dava aula também como monitor de laboratório. Então ajudava a galera a fazer os programas lá e tal, na época. Ah, E aí eu lembro muito bem, aí eu fiz o teste com eles, fiz entrevista, passei, aí eles me chamaram. Aí quando eu ia começar, me chamaram também para meu primeiro trabalho como programador. da hora. E O aí meu avô comecei. serviu na base aérea. Eu servi no PAMA, que é o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, lá pertinho da Praça Campo Bagatelle. Da Ali hora. no Campo de Marte, né? É, é Sim, o, sim, é o complexo do Campo de Marte ali. sim. Eu servi ali. E Meu foi avô por veio opção. de Foi Santa por Catarina. opção. Por opção. E Por meu avô veio opção. de Santa Catarina para servir na base aérea de Cumbica, aqui em Guarulhos. E ele queria muito que eu servisse também, né? A base. Acabou que eu não servi e fiquei nesse mundo de tecnologia. E na época mal Fugiu. sabia o que fazer. Cara, eu não saí da tecnologia. é, eu continuei fazendo o colégio técnico. E, quando eu. Porque aí depois que você passa ali a etapa, os 3 meses de calouro ali, né? De soldado. Aí você vai para as áreas trabalhar, né? Aí me mandaram para a área de TI. Eu cuidei do sistema de locação, né? De, das casas de oficiais e sargentos da aeronáutica. Que aí a galera fazia as reservas, né? Não é bem locação que fala, não lembro o termo lá. Que não é bem locação, né? Porque todo militar tem direito, só que você só ocupa quando alguém sair. Então, senta na fila, faz reserva, aí a galera que vai se aposentando ou muda de vila, de estado e tal, aí abre vaga, aí a galera vai pegando as casas, né? Eu cuidava do sistema, da fazer a manutenção no sistema e tal. Então eu Ah, continuei na TI, né? Foi bacana. só foi evoluindo. Vamos iniciar? Vamos, e eu vou compartilhar o link lá no grupo também. Muito legal ouvir essas histórias, né? Pô, Principalmente quando a gente lembra que elas fazem 30 anos, É. aproximadamente, né? Eu, Arredondando eu um servi pouquinho no aí. mesmo período que você, Fábio. Eu fui da primeira de 95. Eu também fui da primeira, só que eu servi em Manaus, né? Aeronáutica também ou Exército? Também aeronáutica no sétimo ETA, sétimo Esquadrão de Emprego Tático e Adestramento. Uhum. Entrei para ficar na ajudância, era estafeta, entregava só documento, era um office boy, Aham, office boy. chamava estafeta.
Cara, mas a gente aprende muito esses trampos assim. Se aprende hierarquia, disciplina, respeito, né? Cara, E muitas vezes é assim, eu levava, eu era o único que levava o carro do major, que era o responsável pela área de sistemas ali. Eu levava o carro dele para lavar. Era uma baita responsa. Era um Versalhes na Uhum. época. Tipo, o Versalhes era um carrão. Ele me convidou para o casamento dele, foi na igreja famosíssima ali, Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, uma das igrejas mais conceituadas e famosas do Brasil para casar. Então, é bacana, bacana. Histórias bacanas. eu lembro que quando eu entrei, cara, teve um amigo meu que serviu antes de mim, ele falou mesmo assim, se você quiser pegar um lugar bom dentro da aeronáutica, você fala que já trabalhou em escritório, fala que já sabe datilografia, porque na nossa época era datilografia, a computação estava Aham. entrando, né? Fala que você sabe datilografia, fala que você é digitador. Então, tudo que era relacionado a escritório, eu falei. Então, quando eu cheguei, fui logo para o escritório. Mas me mandaram fazer um teste de datilografia junto com outro. Eu sou de São Paulo, né? E servi aqui em Manaus. Eu fui só no dedógrafo, assim, ó. Tá, 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 tá. Aí eu tive a mesma quantidade de erro do cara que tinha datilografia. Aí a diferença foi que eu era de um estado, ele era de outro, aí eles optaram para ficar na ajudância porque eu era de São Paulo, não era daqui. Muito bom, muito bom. É. Então, vamos iniciar aqui dando boas-vindas mais uma vez a vocês, a todos que estão aqui presentes. Me apresentar também. Meu nome é Eliana Lopes, eu faço parte aqui do Universo Ágil. De novo, não botei meu nome aqui, esqueci. É, aqui nós somos uma comunidade de agilidade, né? O Universo Ágil Hub. A gente até tem, a gente faz o Jornal Ágil 73, a Jornada Ágil 731, que eu apresento às quartas-feiras, estão todos convidados amanhã, que a gente vai falar sobre liderança, inclusive. E meu nome é Eliana, mulher cis, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo hoje está preso, estou com óculos de armação preta, blusinha de alça, que está bastante calor, que estamos chegando aí no verão. E é um prazer receber aqui novamente o Diego, o Fábio, para a gente fazer esse workshop. Hoje é um workshop de debates. Vamos ver aí como é que vai ser. E vou deixar aqui o Fábio se apresentar mais um pouquinho, que já contou a história aí um pouco, né? A gente está gravando, né, esse workshop, e de repente, se acontecer alguma coisa, precisar falar alguma coisa mais sensível, pode falar que eu pauso aqui. Hoje eu estou aqui só como co-host, só para fechar o laço com essa parceria aí, só para ajudar, que o palco é todo de vocês e vamos aqui aprender mais um pouquinho. Então, tudo que vocês precisarem, pode me chamar, vou ficar aqui quietinha e vamos embora, gente. E também, se quiserem conhecer mais sobre o Universo Ágil, pode digitar www.universoagilhub.com/a rede social preferida que você quiser, que a gente tem muito conteúdo gratuito também sobre agilidade. A Selma está aqui com a gente, já conhece a gente também, acompanha a gente aí um tempo. E sejam todos muito bem-vindos. E, Fábio, bora lá. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, galera. Super boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado por todos que estão nos assistindo. E super prazer falar aí sobre agilidade, business agility, né, que é o termo, o nosso tema mais principal aqui, mas acaba que a gente vai circulando os assuntos e os temas de agilidade. Eu sou Fábio Cruz, um paulistano, mas que moro há 23 anos em Floripa e curto um chimarrão. Quem já viu aí, eu estava tomando aqui um pouquinho de chimarrão, que é uma bebida tipicamente gaúcha, mas aqui em Santa Catarina muita gente toma, mas eu brinco que é um exemplo da globalização em uma pessoa, né? Paulistano, mora em Santa Catarina, toma uma bebida gaúcha. Então, fica aí a brincadeira, né? Eu, ah, atualmente, aí estou com mais ou menos 30 anos de carreira. Sou casado,
tenho 2 filhos, 2 bebês, um de 20, vai fazer 24 anos depois de amanhã, e a outra bebezinha de 22 anos. Então, sempre serão, né, bebês, mas já estão bem grandes, estão trabalhando, inclusive, né, os dois estão já se encaminhando, né, não vou dizer encaminhados, mas se encaminhando. Ah, eu gosto muito de esportes. Hoje mesmo fiz meu treino de Muay Thai. Eu faço Muay Thai já há uns 5 anos e atualmente eu dei uma complementada, dei um up. Eu faço MMA, então além do Muay Thai, boxe já há mais tempo também, uns 4 anos, e Jiu-Jitsu e Wrestling mais recente, para ficar mais completinho. Gosto bastante, é bom para a cabeça, bom para o corpo, e sempre que eu posso, diariamente, eu faço um treino pelo menos aí de 50 minutos a, a 1 hora. E atualmente eu sou um dos sócios da Highflex Group, também ocupo a cadeira de CTO. Mas antes disso, então a Highflex hoje está com 10 anos, esse ano a gente está fazendo 10 anos de aniversário. Eu estou há 5 anos, indo para 6 na verdade, na Highflex. E eu comecei com software, a gente falou rapidinho aí, né? Lá em 95, 96, comecei com software. Fiquei mais ou menos uns 10 anos no software, depois fui para a parte de gestão, gerente de projetos, líder de equipe, coordenador de equipes e projetos. E depois acabei indo para a área de consultoria. Então, estou mais ou menos 10 anos com consultoria. Comecei com a minha empresa própria, na época, fabiocruz.com era o nome e depois acabei entrando na Highflex. Atualmente eu tenho 7 livros publicados, um tá aqui do ladinho. O título é justamente tudo a ver com o nosso tema, né? Business Agility Inception. Depois eu vou comentar um pouquinho. É uma Inception justamente para a gente buscar, buscar entender e aplicar, implementar o Business Agility nas organizações. Depois eu comento um pouquinho. A gente tem um trabalho muito forte de ajudar e apoiar as empresas em transformações. Então, acho que hoje dá para a gente falar de uma forma mais geral, né? Não exatamente só digital, não exatamente só ágil e não exatamente transformação organizacional, mas transformações dentro das empresas que mexem com organizações menores, né? Dentro de uma mesma empresa, seja para implementar elementos ágeis, seja para otimizar ah, um sistema de produção, seja para melhorar gestão preditiva. Então a gente fala um pouquinho de tudo que envolve a gestão de empresa, gestão de projetos, gestão de equipe, abordagens ágeis e enxutas para desenvolvimento de produtos e serviços. E a gente vem aplicando esse método aqui do Business Agility Inception já há mais ou menos 10 anos, primeiro separado, então eu já vinha aplicando separado, o Vitor Massari aplicava separado, o Vitor Massari é meu sócio na Highflex e a gente escreveu esse livro juntos, né? Nós somos coautores nesse livro, e ele aplicava, eu aplicava, e depois nós nos juntamos, há aproximadamente 6 anos, e aí começamos a aplicar juntos e evoluir essa prática. Então, vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso aí hoje. Então, esse é um pouquinho do Fábio. Vocês estão vendo aqui uma partezinha também de gostos meus, né? Além de livros, alguns personagens aí. Inclusive, adorei o seu Yoda gigante, né? O meu Yoda tá pequenininho ali. E o teu Dragon Ball, não sei se é o Goku, tá pequenininho ali, né? É o Goku. Aqui eu tenho o mestre do Goku, né? O mestre Kami, que ensinou, que criou e ensinou o Goku a lançar o Kamehameha, né? Por isso que é mestre Kami, né? Então, tá faltando um mestre. O mestre dos magos, ele tá aqui, só dá para ver com outro ângulo, quando eu mexo no outro ângulo. E tá faltando um mestre da minha coleção que eu não consigo achar. Se alguém que tiver ouvindo aí encontrar, manda mensagem para mim que eu compro na hora, que é o mestre Doku de Libra, né? É o do Cavaleiro dos Zodíacos. Tem 2 aqui, tem os irmãos, né? Os irmãos aqui, o, o, o Shun e o Ikki, né? Os irmãos Shun e Ikki, Andrômeda e Fênix.
E aqui eu tenho os outros de bronze também do outro ângulo, né? Dá para ver do outro ângulo. Então, esse sou eu. Aí vamos falar de Business Agility daqui para frente. Quem puxa? Ou já posso falar? Fica à vontade aí, pode puxar, Diego, fica à vontade, todo mundo aqui presente. Quero agradecer a todos que entraram aí, dizer que eu já compartilhei o link aqui também, né? Daqui a pouco o pessoal vai estar entrando de outros lugares. E satisfação em receber o Fábio aqui para nos dar uma aula, né? Aprender um pouco, um pouco não, né? Aprender muito aqui com ele sobre Business Agility. Muito obrigado. E de verdade, eu vou até, sem medo de passar vergonha, quando eu estava conversando com o Fábio ali, que ele falou, topa, eu falei, mano, eu dei um, assim, né? Caramba, que da hora, que legal. Muito obrigado, de verdade, né? Valeu mesmo. Que Satisfação. isso, tamo junto. Tamo junto na Então, o palco batalha. é todo seu. Oh, e bate a batalha. Aham. Bom, o que que eu posso começar então a falar aí até para despertar algumas curiosidades e pintar aí perguntas, né, ou comentários. Acho que só para provavelmente vocês já falaram isso, né, antes com outros convidados, mas só para a gente alinhar o que que é o Business Agility e da onde que a gente começa, né, a trabalhar. Talvez o da onde a gente começa seja um pouco diferente, dependendo das abordagens aí de quem falou, né? Mas o que que é, acaba que deve ter o mesmo entendimento. Então, Business Agility basicamente é agilidade no negócio ou nos negócios, né? Tanto faz aí o plural ou o singular. E a ideia é a gente ter uma organização ágil, pensando na essência da adaptabilidade. Então, para mim, né, ágil em uma palavra é adaptabilidade, adaptável, adaptação. E no fundo, quando a gente sempre falou de agilidade, a gente sempre buscou essa adaptabilidade, mas durante bastante tempo, muitas empresas, muitos profissionais perderam um pouquinho o foco e acabaram aplicando a agilidade apenas em times, de maneira isolada. E aqui começaram os problemas, porque, exceto naqueles casos onde a gente tem uma equipe única que trabalha de forma isolada de todo o restante da empresa, se não for esse caso, a gente não tem agilidade. Porque como que uma equipe é ágil e todas as outras que trabalham com ela não são? Então tem alguma coisa errada. Então a gente vê muito ainda, né, ainda praticamente em 2024, a gente vê muita gente ainda falando isso. Ah, a minha empresa não é ágil, mas a minha equipe é. A minha TI é. A minha equipe de software é. A minha equipe XPTO é. Mas a sua equipe trabalha sozinha? Ela não interage com mais ninguém? Ah, interage. Mas nós somos ágeis e as outras equipes não. Então você não é ágil, porque você não tem uma agilidade funcionando de forma. E não é nem ideal, é de forma satisfatória. Porque imagina, como que você consegue ter uma alta adaptabilidade se mais ninguém tem? Então, toda vez que você precisar de uma equipe 2, né, de uma área que vai te complementar, que vai te ajudar, que vai ou te ajudar a entregar algum resultado, ou que você depende de algo, vai travar. Então, como que você vai ser ágil se você não tem esse apoio? Ah, somente na hora que você consegue fazer os trabalhos que não dependem de ninguém? Ou seja, fica raso, né? Fica limitado essa agilidade. Então, o Business Agility, ele veio para reforçar. Então, na verdade, não é um conceito novo. A agilidade, na essência, ela já buscava a mesma coisa, só que com o passar do tempo foi se perdendo e as empresas e as equipes e os profissionais foram tendo focos isolados, independentes. E a Business Agility veio com esse conceito de falar assim, gente, olha só, não adianta eu ter uma equipe só. Eu tenho que ter
todas as equipes. Eu tenho que ter a empresa olhando para o mesmo lugar, buscando essa mesma adaptabilidade. Não significa que nós vamos ser 100% adaptáveis na empresa inteira. Nem as empresas mais ágeis conhecidas no mercado têm isso, né? Então, eu mesmo falo que não existe agilidade 0% e agilidade 100%. Isso não existe. Eu fiz um pouquinho de matemática, licenciatura na Federal aqui de Santa Catarina, e uma das coisas que eu aprendi no primeiro ano foi que entre 0 e 1 existem números infinitos, né? Então, imagina entre 0 e 100. 0 e 100 existem números infinitos mais ainda, né? Então, não existe a minha empresa é totalmente ágil ou a minha empresa é totalmente não ágil. Isso não existe. O que existe é um ponteirinho ou uma régua que vai se mexer de acordo com a tua necessidade de agilidade e o quanto a tua organização está já com esse conceito impregnado na cultura e nas áreas como um todo. Áreas um pouco mais, áreas um pouco menos, né? Então, o que eu sempre questiono, aí até para não deixar mal entendido o que eu falei antes. Então quer dizer que só a minha equipe é ágil, ela não é? Ela até pode ser, mas ela vai estar com a reguinha lá no comecinho. Então, se a gente pensar num velocímetro de um carro que vai de 0 a 200 km por hora, aí uma equipe isolada no ágil vai estar rolando numa rodovia a 20, 30, 40 km por hora, né? Talvez em alguns momentos ela consiga atingir 100, só que ela já volta como se tivesse limite de velocidade, né? Por quê? Porque as outras áreas não estão contribuindo para essa velocidade como um todo. E aí, conforme a gente vai trabalhando com esse business agility na organização, o ponteirinho do velocímetro vai aumentando, né? Então, se eu dependo de áreas e essas áreas estão começando a entender a necessidade de adaptabilidade e estão melhorando as suas formas de trabalhar, esse ponteirinho vai aumentando. Então, a gente fala muito hoje sobre problemas em áreas como compras, como jurídico, como recursos humanos, pessoas, people, qualquer nome que a gente quiser dar, né? Os problemas são os mesmos. Então a gente vê empresas mudando o nome de áreas, de equipes e de coisas e nada muda. Os problemas continuam. E a agilidade passa por isso também, né? Então muito se fala sobre RH ágil. De verdade, o que que é RH ágil? Quem tem RH ágil? Ninguém, né? A RH ágil é botar um Kanban na parede e falar que o RH trabalha com Kanban, ou post-it, ou faz uma daily. Para, né? Então, isso é muito raso. E aí eu até vou comentar, né? É, eu acho que não tem nada que a gente precise cortar aqui do que for falado, tá? Eu tenho, inclusive, eu não comentei, né, no começo, mas quem não me conhecia ainda, está me conhecendo hoje, ah, pode me seguir. Então, primeiro, no site da Highflex, highflexconsultoria.com.br, tem um blog, eu publico coisa pra caramba lá. E também tem um canal no YouTube chamado @realfabioCruz. Toda semana sai um videozinho lá. E eu faço uma live. Agora no final do ano eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar para o começo do ano. A live chama Falando a Real. É sem filtro. Então, quando a gente está conversando aqui, não tem nada que a gente não deva falar ou que não possa falar, que precisa ser cortado, editado, pausado, né? O que a gente tiver que falar, a gente vai falar, sem precisar passar a mão na cabeça de ninguém ou agradar ninguém. Não estou aqui para agradar ninguém, né? Estou aqui para falar qual é a real dessas coisas que a gente ouve, fala, usa, tenta praticar, quais são as dificuldades, né? Então, o Business Agility ele veio com essa ideia de contribuir para tudo isso, mas não pode ser mais um conceito romantizado que as pessoas falam assim: então lá no mundo ideal do Business Agility funciona, mas aqui na minha empresa não. Então tá errado, né? Então tem alguma coisa errada. E aí, já para deixar um gancho aí para abrir um pouquinho para vocês comentarem se vocês quiserem, a gente sempre deve começar um trabalho de Business Agility nas organizações através do entendimento de quais são os problemas e as dores que essa empresa tem. O conceito ele
ele nunca deve ser perdido e esquecido, né? Então, se a gente vai fazer uma mudança numa equipe, numa forma de trabalho de uma equipe, então eu vou falar primeiro de um caso menor, mais isolado, e depois eu amplio para a organização. Fabio, funciona Scrum no meu time? Não sei. Antes eu preciso entender o que que seu time faz, como é que seu time trabalha, quais são os problemas que seu time tem, quais são as dores que seu time tem, quais são as expectativas que o seu time tem e que a empresa tem em cima dele, o cliente, o produto, para depois a gente responder, o Scrum pode ser um caminho interessante para o seu time. Não existe, né, uma fórmula mágica, uma receita. Então a gente precisa entender o porquê, né? Por que seria interessante colocar um Scrum? Business Agility é a mesma coisa, só que a gente geralmente olha para a empresa como um todo ou conjunto de equipes, de áreas, de departamentos, né, de produtos. Pode envolver portfólio, pode envolver programa, pode envolver conjuntos dentro dessa organização. Então, o que que a gente precisa modificar? O que que a gente precisa mexer na empresa para que ela tenha maior agilidade nos negócios, né? Maior business agility. Primeira coisa, quais são os problemas que a empresa enfrenta hoje? Quais são as dores que ela enfrenta no seu desenvolvimento de produto, no seu desenvolvimento de serviço, na sua execução de projetos, na sua gestão ou estratégia, priorização, a chegada de demandas upstream, downstream, como que é priorizado, como que não é, como chega para as equipes, o que que as equipes têm de problema, riscos, dificuldades, atrasos, estouro de orçamento, insatisfação, churn, baixa receita, baixo fluxo de caixa, alto número de reclamações, alto número de erros, aí depende do produto e serviço, a gente vai ter mais ou menos problemas ou características aí, né? Então, na Highflex, a primeira coisa que a gente faz é olhar para esse entendimento, olhar para essa parte da organização que a gente está querendo observar e começar os movimentos de Business Agility, para a gente poder começar a pensar em quais seriam as melhores soluções, né? Então, o Business Agility, para eu concluir aqui esse início, né? Business Agility não é escalar o ágil trazendo um framework e levar esse framework para a empresa inteira, né? Como se apenas aquele framework resolvesse todos os problemas, né? E aí não tem nada a ver com um framework específico, que não é essa a essência do Business Agility. Então não é a gente pegar o Scrum, colocar em todos os times e escalar ele para a empresa inteira. Não é pegar um safe e rodar lá o safe completo, e falar agora a gente tem um Business Agility, né? Não é pegar um DA e começar a explorar ele na empresa inteira. Nem Kanban, né? Então, na verdade, é olhar quais os problemas que a organização está sentindo, aonde ela quer chegar, a partir daí a gente pensar num plano de ação que pode passar por esses métodos, por essas práticas, mas em alguns momentos nós vamos resolver problemas sem um método ou um framework ágil específico, mas a gente vai estar trazendo mais agilidade para a organização, né? Então, agilidade não é colocar um método, agilidade é trazer um ambiente mais leve, mais enxuto, mais adaptável. Pode ser através de um método, pode ser através de uma otimização de processo, pode ser através de uma criação de um processo melhor, né? Então, é um pouco disso que a gente entende e que a gente fala, né? Por aí. Fábio, deixa eu mandar uma aqui até para você descansar um pouco a voz, tomar um gole do chimarrão. Você acha que a galera tem um pouco de dificuldade de entender a abstração que é tudo isso que você falou, no sentido que é uma modelagem? Eu costumo dizer que é uma transformação orientada a formas, né? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Você vai entrar num terreno novo, você vai explorar esse terreno, você vai explorar as formas organizacionais, os problemas, as dores, da maneira que bem entende. E só depois que você vai pensar, talvez, né, junto com o seu time ali de agilistas, qual é o método
né? Ou não, que você vai utilizar para resolver aquela dor, porque o que não importa o método, importa é acelerar o resultado do negócio. Por exemplo, eu tenho um baita desafio hipotético que é dobrar mais do que dobrar um número no ano de 2024. Mais do que dobrar. Sendo que o meu concorrente direto, ali, um dos, né? Mesmo que eu dobrasse, eu não conseguiria. Estou dando um teste de hipótese, tá? Não que isso seja Aham. verdade, tá? Tá bom, esse é o meu baita desafio de uma RT que eu eventualmente esteja, né? Como que eu vou chegar a encontrar um método de agilidade ou não? Pode ser que não seja nenhum método de agilidade, mas o que me importa ali, como esse novo papel de evangelista, é fazer com que a liderança executiva daquela tribo, RT, não só dobre, mas triplique aquele resultado esperado. Isso é o que eu me imagino, como eu me provoco a levar o escritório. E eu imagino aqui, Fábio, que talvez o Business Agility pode funcionar dessa maneira abstrata dentro de uma organização, quase como um dual track. O que eu imaginei? Um escritório, não sei se você já trabalhou ou aconselha isso, tá? Vou te ouvir aqui. Talvez uma horizontal de Business Agility, identificando as dores organizacionais e talvez abastecendo outros agilistas. Eu não sei, algo que eu tenho imaginado isso, sabe? Formando especialistas na área, porque toca uma vez, você erra, toca duas vezes, você erra, na terceira, mais ou menos, na quarta, na quinta, você tá, opa, acho que eu tô pegando jeito. Então, se você cria um time ali, né, o time vai pegando tração, né, e vai abastecendo outros agilistas que podem estar, aí sim, aplicando os métodos, né. Então, várias em uma, né, várias perguntas em uma, mas eu acho que essa seria a provocação, né, acelerar a entrega de um resultado de negócio, e não levar um método pelo método, né. Exatamente, exatamente. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Peraí. Cadê ele que ele sumiu aqui? Hum, eu queria fazer um rabisco. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Só não sei por que que o meu no ao vivo dá uns piripaque, né? É. Não tá abrindo o meu programinha de anotações. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora foi. Então, peraí. Lógico que é difícil, né, Diego? Então, vamos lá. Fazer um rabisquinho aqui, né? Ah, então, a gente não pode esquecer de algumas questões ligadas a comportamento humano. Nós estamos falando aqui também, e a gente não pode esquecer de change management. Então, change management envolve pessoas. Ah, não tem como. A parte mais difícil da gente trabalhar, as empresas só têm problemas, só existe problemas em tudo que a gente faz por causa das pessoas, beleza? Então, as pessoas são vou chamar de coisa aqui só para ficar bem abstrato, né? Então, as pessoas são as coisas mais importantes e maravilhosas que existe, mas também são as coisas mais complicadas, complexas, difíceis, né, imprevisíveis que existe também. Beleza? Então, o ser humano, ele naturalmente é resistente a mudanças. Isso é científico, né? Então, o nosso cérebro, ele existe e ele foi feito, e aí, independente da sua crença, né? Criacionismo ou evolucionismo, mas ele foi criado para economizar energia, beleza? Basicamente é isso. Então, o que acontece de forma natural sem ninguém perceber? A gente não quer pensar e analisar e modelar. A gente quer o processo pronto, o framework pronto. Por isso que as perguntas que a gente mais ouve em todos os lugares é: qual o melhor método para mim? Qual o melhor processo para mim? Qual o livro que você me indica para eu ler e fazer o passo a passo e chegar onde eu quero?
A hora que você fala assim, então, não é sobre repetir um método, é sobre pensar. Eu vou ter que sempre pensar, eu vou ter que todo projeto pensar, todo produto pensar, toda mudança na minha empresa eu vou ter que pensar. Aham, né? Principalmente agora, que nós estamos aí no meio do VUCA, do BANI, da complexidade estourando para tudo quanto é lado. Então, eu gosto desse desenho aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui bem rapidinho, que é mais ou menos isso aqui, ó, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar de cor aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos imaginar que isso aqui é um penhasco. Aqui nós estamos no atual e aqui nós estamos no futuro, ok? Podemos chamar aqui de status quo atual e aqui status quo futuro. A gente tem aqui um alvo que a gente quer atingir, beleza? Então a gente quer melhorar, a gente quer ter mais clientes, a gente quer resolver problemas de qualidade, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer afetar mais pessoas. Então, depende do que a gente faz aí, vai passar um pouquinho por tudo isso. Só que olha só a tua pergunta, Diego. A gente precisa deixar de ter medo de abstrair um pouco algumas coisas e pensar sobre como nós vamos fazer o trabalho que precisa ser feito, a mudança que precisa ser feita, a melhoria que precisa ser feita. Então imaginem que isso aí é um penhasco. Isso aqui é um penhasco. Beleza? Para eu atravessar esse penhasco, eu preciso de uma ponte. Beleza? Eu sou péssimo de desenho, tá? Então, sei lá se isso aqui vai parecer uma ponte ou não. Eu lembrei agora da Hercílio Luz, né? Então eu fiz uma ponte aqui, meio parecida com a Hercílio Luz. Então nós precisamos de uma ponte para chegar do ponto A até o ponto B, ok? Que framework nos ajuda? Qual método nos ajuda? O que eu tenho que fazer? Qual o passo a passo? Então, não tem. Por quê? Porque esse penhasco aqui, ele pode ser bem pequenininho, bem curtinho, bem rasinho, não tem nem água lá embaixo. Se você cair, você nem quebra a perna. É um penhasquinho pequenininho que você consegue pular de um lado para o outro. Beleza? Empresa número 2. Empresa número 2. Cara, esse penhasco é gigantesco. Longo, difícil. Tem aqui, se a gente for brincar aí com histórias de fantasia, né? Tem dragão sobrevoando, tem rio de lava lá embaixo, tem tempestade de neve. Cara, para você chegar lá do outro lado, você tem muito que construir, que trabalhar, que amadurecer e muito problema para resolver. Então, essa empresa aqui, ela tem problemas X. Essa aqui tem problemas Y. E a outra, e a outra, e a outra, mesma coisa. Então, essa ponte aqui, ela precisa ser construída para cada empresa, para cada conjuntinho aí que a gente quer analisar, pensar. Então a gente precisa pensar sobre isso. Não adianta a gente querer abstrair, ou melhor, não abstrair, né? E considerar que é só seguir um passo a passo de uma cartilha que a gente vai atingir esse business agility agora falado, né? Então não é, infelizmente não é simples. E aí eu vou conectar até com o nosso livro aqui, o Business Agility Inception. O que que é o Business Agility Inception? Ele é justamente um framework para a gente pensar no que é preciso fazer para a ponte de cada empresa. Como cada empresa tem a sua ponte, então a gente tem um framework
que ele mostra como que a gente vai entender o status quo atual, o A, o status quo futuro, o B, e com base nesse cenário, qual é a ponte que a gente precisa? Então a ponte é mais curta ou mais longa? Ela precisa ser mais resistente ou menos resistente? Existe muito problema, pouco problema? E aí, quais os métodos que vão aparecer ali no meio? A gente fez trabalhos de, vou chamar assim, tá? Iniciação de Business Agility em diversas empresas. Por que iniciação? Porque não termina. É muito difícil você chegar ao fim e falar assim, terminamos o nosso processo de Business Agility e agora nossa empresa é Business Agilitizada. Beleza? Na verdade, é um processo constante, é um processo que você vai. Lembra o ponteirinho do relógio? Que vai acelerando, né? Então a gente vai acelerando essa nossa velocidade, essa nossa adaptação constante. Quanto mais a empresa conseguir acelerar essa velocidade de adaptação, né? Não é de correria, não é de rapidez por rapidez, né? Mas é a velocidade de adaptação, mais a gente vai melhorando esse Business Agility. Então a gente resolveu problemas bem interessantes em empresas que a gente deu esse primeiro passo para o Business Agility, sem falar de método. Vou contar aqui um caso rapidinho, vou até parar aqui o share para ficar mais aqui na nossa cara, né? Para vocês verem como a gente precisa, sim, abstrair, né, algumas coisas e trabalhar em cima do pensar, do think, né? A gente chegou na empresa para rodar justamente o nosso processo aqui, o Business Agility Inception, e aí a empresa já veio brifar a gente, né? Bom, nós vamos chamar aqui representantes de várias equipes e tal. E a gente já sabe qual é o problema. A gente só quer que vocês nos ajudem a entender como, ou qual é a melhor solução para resolver o problema que a gente já sabe qual é, né? Apesar de que eles já tinham uma ideia também da solução, que era basicamente o seguinte, na cabeça deles, né? Na cabeça deles. O problema era falta de pessoas e a resolução era contratar mais pessoas, mas aonde? Né? Quais eram os lugares que precisavam de mais pessoas? E por que era Business Agility? Porque era claro para eles que eles não se movimentavam rápido, não tinham boas entregas, não tinha essa adaptabilidade que a gente está falando no negócio deles. Era uma empresa que fazia eventos corporativos, pequenos ou grandes, pequenos happy hour que a empresa está bancando, festa de final de ano que vai chamar engenheiros do Havaí, né, Skank, esse tipo de festa corporativa, eventos para planejamento estratégico de grandes empresas multinacionais que vão mandar a galera lá para o Havaí fazer um planejamento estratégico no final de semana. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de entendimento e no segundo para o terceiro dia a gente entendeu o que estava acontecendo. E não era falta de pessoas. E a resolução não era aumentar pessoas. E também não era colocar um método específico para que as pessoas fossem melhor trabalhadas ali, né, no método. Então, não era aumentar gente e não era colocar um Scrum para as pessoas trabalharem melhor. Qual era o problema? Pessoas com skills específicos sendo mal utilizadas em trabalhos que aquele skill não combinava. Beleza? Então a gente fala muito hoje sobre nem todo mundo consegue fazer tudo, tá? Então tem linhas de desenvolvimento humano que falam que é possível, né? Tudo você pode, né? Então todo mundo pode escalar o Monte Everest, né? Então tem um monte de gente que morreu, inclusive, por causa disso, né? Vai lá, acredita em você mesmo, siga seu coach, né? E não, eu não acredito nisso. Cada pessoa tem a sua força e a gente precisa explorar essa força e as fraquezas, você reduz os impactos dessas fraquezas, mas você não vai conseguir transformar a pessoa. Então é uma grande bobagem, uma grande falácia a gente falar sobre
todo mundo tem que ser criativo, todo mundo tem que gostar de trabalhos colaborativos, todo mundo tem que fazer design thinking, todo mundo tem que pintar o cabelo de verde. Não, né? Nem cabelo eu tenho, então eu não consigo pintar. Já começa por aí, né? Nem todo mundo gosta de trabalho colaborativo, consegue fazer trabalho colaborativo. E vocês devem ter isso nas equipes de vocês direto, né? Você pega, manda todo mundo, porque agora é importante, todo mundo tem que ser assim. Aí você manda todo mundo para fazer uma sessão colaborativa de design thinking. Aí você vê aquelas pessoas lá no cantinho da sala, braço cruzado, paradinha. Aí chega lá e pergunta: E aí, cara, o que você tá achando? Não, bem legal. Quer comentar alguma coisa, contribuir? Não, não, cara, pra mim tá ótimo, né? Tô aqui, concordo com tudo. Mas você não tem nada que você queira comentar? Não, não, cara, pra mim tá ótimo. Esta pessoa não é a pessoa que cria, que colabora, que faz um trabalho desse de uma forma satisfatória. E não tem problema nenhum nisso, né? É uma característica dela. Muitas vezes você pega essa pessoa e manda ela fazer um trabalho mais executor, mais repetição, ela destrói. Ela é um excelente executor ali naquele trabalho. Então, qual era o problema da empresa? Ela montou a equipe por cliente e por senioridade e por especialidade, pensando em especialidade técnica, não pensando em soft skill e perfil das pessoas. Então, exemplo, um evento super simples de fazer um happy hour dentro da empresa, mandando apenas salgadinho para a empresa, que era um evento feito a cada 15 dias ou todo mês tinha um happy hour, que era só mandar aquele salgadinho, que já estava combinado qual que era, com qual que era a empresa, qual que era o dia, qual que era o horário, as bebidas que iam, aquilo era só repetir todo mês. Esse é um tipo de evento. E um outro evento que o cliente chegava assim, ó, me surpreenda. Eu quero levar meus executivos para um hotel que a gente nunca foi, que eles nunca foram, que eu quero que o hotel mexa com a cabeça deles para eles fazerem um planejamento estratégico bem louco. Caía no colo da mesma pessoa. E a mesma pessoa tinha que cuidar desse evento totalmente diferente, totalmente único, criar ali, né, de forma diferente. E o que acontecia? Falhas para tudo quanto é lado. Errava compra de passagem, reserva de hotel, a, a agenda das pessoas, não entendia muito, atrasava muito, demorava muito para ter essas ideias criativas e tal. O que que a gente descobriu? Que a formação da equipe não podia levar em consideração o cliente, por exemplo, né? Então, o que que eles fizeram? Eles montaram as equipes por cliente e todo evento que aquele cliente pedia caía para aquela equipe, que geralmente era uma, duas pessoas, não era 20 pessoas, né? E as pessoas que estavam ali dentro, ou elas sabiam fazer muito bem esse evento mais simples, o happy hour, ou elas sabiam fazer muito bem esse evento todo diferente, todo inovador e tal. Os dois juntos não. E aí é o que dava o problema. O que que a gente fez? A gente entendeu então os perfis das pessoas e reformulamos as equipes por perfil de pessoas versus perfil de projeto e não mais apenas para o cliente. Então, os clientes que pediam esse evento simplesinho caía para uma equipe que tinha aptidão e gostava e conseguia ter bons resultados nesses eventos pequenos, repetidos, simples e ó, produtividade e quase zero falhas. E outra equipe pensando nesses eventos mais diferentes, mais complexos, mais inovadores, com criação. E aí também aumentou a performance, né? Então veja, ó, no final a gente conseguiu ter uma melhoria significativa no resultado desses projetos dentro da empresa. E se você perguntar qual foi o método que vocês usaram, qual foi o framework ágil que vocês colocaram lá? Nenhum. O que que a gente usou para fazer esse trabalho? Não sei se alguém aqui já falou sobre isso, né? Nós usamos o framework Kinevin, que basicamente nos ajuda a entender os ambientes e fazer um entendimento desses perfis, tanto de profissionais quanto de liderança, de gestão. E aí, a partir disso, a gente reformulou as equipes
e as equipes conseguiram. E aí, principalmente os eventos diferentes, né, os eventos inovadores ali e tal, tem muita adaptabilidade. Porque eles falaram, inclusive, isso, né? Que tinha casos que o cliente falava assim: me surpreendam, criem um evento do jeito que vocês quiserem, e eu quero que vocês me surpreendam e surpreendam os meus executivos. Olha só, né? Então, ou seja, alta adaptabilidade ali na hora de fazer esse evento, né? Então, finalizando aqui a tua puxada do assunto, né? Que aí eu não sei se eu peguei mais um foco, né? Aí você me lembra se eu deixei alguma coisa para trás, aí você me lembra que eu respondo, né? Mas, galera que está nos ouvindo aí, não tem como mais a gente não pensar, não analisar, não abstrair no sentido de não vou pensar em um método específico, em uma repetição simplesmente. Ah, porque o meu colega lá da empresa tal, ele implementou tal coisa e funcionou bem lá, então vamos fazer aqui também. Aconteceu recentemente mais ou menos, né? Já tem alguns anos, com as squads, né? Até no meu canal tem um vídeo bacana, quem não viu ainda, é, eu chamei de, como é que é? A squadifica, pô, esqueci agora. Eu falo da squadificação das empresas. Não é, me veio uma outra palavra aqui, mas não é bizarrice. Eu usei uma outra palavra. Mas eu já lembro aqui e já falo para vocês. Mas o que que aconteceu nos últimos anos em relação à squadificação? Não sei se vocês perceberam aí, a praga desastrosa da esquadificação das empresas. Talvez vocês perceberam que da noite para o dia, em algum momento, há 3, 4 anos atrás, foi mais ou menos ali na pandemia também e tal, da noite para o dia, todas as empresas tinham times, equipes, dormiu sexta, acordou segunda, todo mundo tinha squad. Ah, agora eu sou ágil porque eu tenho squad, né? Do nada, do nada. Aí, o que mudou daí na empresa? Nada. Só o nome, que ninguém mais usa time ou equipe, e usa squad. Ou seja, quis seguir uma receitinha de bolo. Na verdade, entre aspas, né? Porque a minoria das empresas fez alguma mudança de verdade, olhando. Então, se foi baseado na Spotify, se foi baseado nas squads, né, que a Spotify mostrou para o mercado, e fez algumas mudanças ainda, menos mal. Não funciona igual, porque Spotify é Spotify, qualquer outra empresa é qualquer outra empresa. É diferente, né? Tanto que a Spotify depois ela começou a repetir. Parem de falar que eu tenho um modelo ou um método. Parem de usar o meu modelo, que não é um modelo e eu criei para mim, né? Então foi um modelo que a Spotify desenvolveu para ela, evoluiu dela para ela mesma, que é o que a gente acabou de falar. Eles pensaram aquilo para eles. Ah, agora eu vou pegar e vou repetir na minha empresa. Não vai dar certo. E não deu. Não vem dado certo, né? Não, não vem dando certo nos últimos anos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu um convite há uns 5 anos, 4, 5 anos, para tombar 70 squads em uma empresa, tá? Não vou mencionar aqui o nome da empresa, lógico, mas assim, empresa gigantesca, líder nacional no segmento dela. Nós queremos que vocês nos ajudem a tombar 70 squads. Nós não fazemos isso. Nós não vamos te ajudar com isso. Como não? Porque nós não acreditamos nesse modelo. Não acreditamos que você precisa. Quer dizer, a gente nem sabe se você precisa de squads, quanto mais de 70. Como assim? Por que 70? Da onde veio esse número? Né? E o que elas vão fazer? Ah, mas outra consultoria disse que faz. Ok, seja feliz, né? Deus abençoe vocês e vão com essa outra consultoria. Nós não fazemos. Ah, ok. Passou mais ou menos 3 a 4 anos, isso já tem um ano para trás. Contato com a gente, a mesma empresa. Oi, Highflex. Precisamos da ajuda de vocês para desfazer todas as cagadas que foram feitas com a outra consultoria que veio aqui tombar as 70 squads. Ah, é? E o que aconteceu? Ah, inclusive a gente demitiu todos os agilistas que tinham. Ficamos com 2 porque fazia sentido.
mas os outros 68 e desmontamos as equipes, tudo, aquilo não funcionou. Na verdade, quase tudo que vocês falaram aconteceu. Então a gente queria que vocês nos ajudassem agora a fazer o trabalho do jeito certo, né? A gente falou, ó, vai dar trabalho, né? E é sobre isso, é sobre pensar. E talvez dê mais trabalho agora do que daria há 4, 5 anos. Porque coisas ruins foram feitas, né? Não, tudo bem, vamos conversar e tal. E, só para vocês entenderem o que um Cultura processo sobre, desse. desculpa interromper, mas cultura sobre cultura, né? Exato, cara. Olha o que acontece, né, com um processo desse. Então, loucura, né? Loucura. Que mais aí? Que mais? Então, porque quando a gente fala, né, do business agility, o pessoal parece que, ou dessa maneira de pensar o ágil, né, a agilidade, o pessoal parece que não entende, não entra na cabeça, por mais simples que se fale. Não sei se isso acontece com você, Fábio, mas por mais simples que se fale, não entra na cabeça, né? Essa simples coisa do ponto A, do ponto B, aquela ponte que você desenhou é um método que por acaso serviu para aquele, mas pode ser que o meu método seja apenas uma canoa. Eu nem preciso de ponte, só uma canoa, ou uma prancha, eu vou remando, ou uma boia, tanto faz. Ou não, eu não tenho nada, nenhum recurso, mas eu preciso atravessar, então eu vou a nado, né? Porque o que importa é atravessar, né? Então, parece que é muito complicado essa coisa de desenhar essa ponte, né? Imaginária, que não é nenhum método. E, ao mesmo tempo, pode ser todos, né? Então, acho que o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade de entender isso. Pelo menos com as pessoas que eu falo, e até alguns pares, né? Tem dificuldade. Não sei se isso acontece. Bom, você acabou de dar um exemplo, né? De um cliente, né? Tendo que chamar de novo para arrumar uma transformação, né? Pseudo-transformação. E realmente, tentar resolver tudo com squad, né, não é a solução, né? Eu estou indo com uma solução pronta, né? E entrar com solução pronta para problemas que a gente nem entrou para identificar o grau de severidade, né? As dores, é um pouco complicado. E teve uma hora, o Fábio, que você falou também, em algum momento, é, uma coisa, um lance assim de idade, né? Ah, se eu vou fazer uma determinada atividade, quando eu tenho uma certa compreensão daquilo, eu vou mais rápido. Se eu não tenho, dificilmente eu vou conseguir ser tão rápido para executar uma determinada atividade. Mas a partir do momento que uma atividade é executada pela primeira vez, parece que o nosso cérebro, teve uma hora ali que você falou de cérebro, me ajuda a lembrar também. O cérebro, ele cria pontos de conexão, né? Ele vai criando essas conexões neurais. Teve uma hora que você falou, acho que era de cultura, né? A partir daí, desse momento que ele cria essas conexões, aí eu criei uma cultura. Aí eu criei um aprendizado. Ah, foi a hora que você estava falando que o metabolismo é acostumado, né? O cérebro é acostumado a poupar energia, né? Aí na hora me remeteu esse pensamento. Então, é basicamente isso. Exemplo, uma pessoa que tem medo extremo de dirigir, né? Extremo. Vai lá, procura um psicólogo. O que esse psicólogo vai fazer? Ou qualquer que seja o profissional. Vai tentar identificar esses pontos de dores, né? As dores que bloqueiam a ação daquela pessoa que é dirigir, vai identificar esses pontos e vai tentar tratar esses pontos da maneira que ele entender que faz sentido tratar, não com uma fórmula pronta. A partir do momento que ele tratou, ele criou uma conexão, e é física, uma conexão neural, né? Uma, outro exemplo, a partir do momento que você experimentou uma comida diferente, uma bebida diferente, um passeio, uma cultura, cada coisa, um cheiro novo de café, cada nova experiência, você cria uma nova conexão neural, você cria um novo aprendizado, e você cria uma nova sensação que pode ser interpretada como resultado. Então, esse agilista, sei lá, se é 2.0, 3.0, sei lá o que, se é a ressignificação do agilista, cara, não vai ter jeito, você vai ter que pensar agora, daqui para frente você vai ter que pensar, porque não adianta, ok, né? Aquele óculos de farmácia, pronto, ele vai atender muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar, né?
Mas, cara, você vai precisar passar no, no médico, tirar a receita certinha para ter o óculos apropriado para sua visão. Não adianta comprar o óculos da farmácia. Pode ser que ele te atenda de um jeito, mas daqui a pouco não vai te atender mais. Então, não sei se você encontra essa mistificação aí, o pessoal tem dificuldade de entender essa. Porque é como se fosse uma casca o Business Agility, né? Ele não é um método pronto, ele é um método de pensar para você chegar ao método certo. Tá no mudo. Tá no mudo! Opa, tô mudo, tô mudo. Só fazer um complemento que eu achei bacana a tua fala ali do carro, né? Do medo e tal. Então, uma coisa que é importante em relação à formação de equipes, poucas pessoas falam sobre isso ainda hoje, né? Se você for conversar com psicólogas corporativas, elas que trabalham, né, com empresas mais diretamente, elas têm uma tendência de falar mais sobre isso. Mas gestores, líderes e até membros de equipe, executivos, pouco se fala sobre a questão do, do skill e das habilidades das pessoas, né? Então, quando a gente forma uma equipe, a gente não pode formar mais equipes hoje apenas pensando nos anos de experiência, na formação que a pessoa tem e no conhecimento técnico sobre algo específico, que é o hard skill. A gente tem que entender em que ambiente nós trabalhamos e se esse ambiente a pessoa se encaixa. E aí, pegando o teu exemplo do medo de dirigir, eu quero complementar dizendo o seguinte: até é possível você fazer um desenvolvimento da pessoa, que pode, nesse caso que você deu um exemplo, pode até ser um tratamento, né, psicológico e tal, mas vamos pensar no desenvolvimento profissional da pessoa. Ela pode vencer o medo e dirigir, beleza? Mas ela nunca vai ser um ah, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Schumacher, beleza? A habilidade que esses caras têm, a gente não tem. Né? Então, eu acompanhei muito Fórmula 1, eu deixei de acompanhar depois da morte do Senna, eu estava assistindo a corrida que ele morreu, né? E, para mim, um dos maiores ídolos do Brasil, esportista, né? Do Brasil. E a cabeça desses caras é diferente. O raciocínio dele, a velocidade dele. Então, o ponto forte dele é esse. E dificilmente a gente vai conseguir chegar no nível daquele, né? Pessoas que não têm uma certa habilidade que eles têm. Então eu vou usar esse profissional da melhor maneira. Então, na hora que eu formo uma equipe, eu preciso entender isso. Assim como um mecânico que trabalha lá na Fórmula 1, ele talvez não pilote nem chegue perto de uma pilotagem de um piloto mesmo. Mas ele mexe no carro como ninguém. E por mais que o piloto saiba mexer no carro, talvez ele nunca mexa da mesma forma que o mecânico mexe. Beleza? O administrador da empresa, né, de Fórmula 1, o gerente, o manager que vai fazer contatos, patrocínio, vai, vai levar a marca, vai trazer os parceiros certos, é um outro business, é um outro trabalho. Então talvez ele não pilote, ele não mexa na máquina, mas ele tem todo esse perfil de gestão, de liderança, de contato, de parceria, de relacionamento. Então a gente precisa observar isso, né? Então a gente tem falado muito sobre isso quando a gente fala da formação de equipe. E já que a gente está falando de Business Agility e no fundo, lá na ponta, né, lá no final, a gente quer aumento de performance, então um ponto importante. A gente não deve querer agilidade como fim, né? Então, eu quero ser ágil. Não, você não quer ser ágil. Ou você não deveria querer ser ágil. Você deveria querer entregar mais resultado na sua empresa. É isso que você deveria querer, né? Ah, eu quero agora ter business agility ou ser business agility. Não, você não tem que querer isso. Você tem que querer ter uma melhor performance organizacional. O business agility pode te ajudar nesse caminho, mas é só o caminho, né? É só o caminho. Provavelmente a pessoa que quer vencer o medo de dirigir, o fim não é dirigir. O fim é ela ter um pouco mais de liberdade para ir de um lugar para o outro, ela poder usar o carro dela ela poder usar o carro dela para fazer outras coisas que talvez hoje ela não faça, ela dependa de outras pessoas,
né? Mas não é o dirigir que ela quer, né? Eu quero transportar pessoas, eu quero levar coisas, eu quero ir para um lugar para o outro, né? Então você falou eu lembrei eu tenho uma tia que ela mora em Guarulhos e ela só dirige em Guarulhos. Ela não sai de Guarulhos. Quando ela sai de Guarulhos, ela ou vai de carona, ou vai de ônibus, ou de metrô, qualquer outra coisa. Ela não sai de carro de Guarulhos. É um medo que ela tem. Tudo bem, ela não foi cuidar, ela não foi tratar isso daí. Ela dirige super bem, só que só em Guarulhos, né? Olha que interessante, né? É, então, eu quero deixar uma dica aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu quero deixar uma dica aqui, pegando a tua fala também, né, da dificuldade. Então, poxa, é difícil a gente, então, entender esse Business Agility e chegar num resultado interessante para a nossa empresa. Então, eu vou deixar a dica para vocês, que é a dica que a gente fala nesse livro aqui, né? Então, para quem não conhece, deixa eu puxar ele aqui. Vou derrubar o livro de trás aqui. Espera aí, deixa eu segurar aqui, não vou derrubar não. Então, esse aqui, né, ó, Business Agility Inception, beleza? É o nosso framework. Para quê? O que que tem nesse framework que a gente faz nas empresas? Tem o seguinte, ó. Passo 1. Passo 1. Dores. Mais ou menos o nosso método aqui, ele tem 40 horas, beleza? Então aqui a gente está falando de aproximadamente 8 horas, onde nós vamos entender com todos os envolvidos aqui, áreas, departamentos, equipes, projetos, produtos. Quais são os problemas que estão acontecendo nessa galera que está participando aqui da Inception de Business Agility, né? Ou da Inception de agilidade no negócio, que é o nosso framework. Passo 2. Minha letra está horrível. Passo 2. Objetivos e expectativas. Vejam, aqui a gente tem o lado A da ponte e aqui a gente tem o lado B da ponte, ok? Então, como estamos? Quais os problemas que nós temos? E objetivos e expectativas, onde queremos chegar, ou o que que nós somos cobrados de resultados para atingir resultados. Aqui a gente fala bastante sobre as is ainda, mas já começa a entrar um pouquinho no to be, né? Então, quais são os objetivos que nós temos hoje, mas quais são os que nós queremos também melhorar ou atingir, tá? Aqui, mesma galera vai participar aqui desses dois passos, beleza? Passo 1, passo 2. Passo 3. A gente começa a pensar já em solução e a gente começa a pensar em ações. E aqui a gente tem um conceito que a gente trouxe neste livro, né, e no framework, que é o MVPA. O que que é esse MVPA? Minimum Viable Plan to Action. Então aqui é action, aqui é plan, aqui é viable e aqui é minimum. Beleza? Ou seja, um, um plano de ação mínimo viável para a gente fazer o quê? A transformação que a gente quer. Que vai buscar Business Agility. Beleza? Então, o que que sai daqui? Começa a sair ações, que aí aqui a gente pode ter a ideia de métodos, melhorias, processos, reestruturação de equipes, beleza? Ou seja,
que ações nós precisamos fazer para resolver aqueles problemas anteriores que estão no passo 1 e atingir os objetivos que estão no passo 2. Então aqui a gente começa a ter essas soluções. Passo 3. A gente começa a experimentar. Testar. Lembra que eu comentei que a gente entendeu os problemas da empresa de eventos e fomos então investigar se tinha alguma relação com o perfil e uso incorreto das forças das pessoas? Então aqui a gente foi experimentar justamente uma prática ali, rodamos o Kineve para entender quais os tipos de projetos que eles tinham, os ambientes, né, que os projetos estavam, e quais os skills e perfis das pessoas. E aí a gente entendeu, olha só, estão vendo? Estão vendo como o problema não é falta de pessoas, e sim uma melhor estrutura de equipes para melhor aproveitamento das pessoas? Você já tem pessoas excelentes, só que você está usando de forma errada essas pessoas. Então, aí aqui a gente começa a ter hipóteses validadas e testes feitos. A gente tem casos que a gente revisou processo, encontramos pontos de perda significativa em processo. Aqui eu repeti o número, né? Então aqui é 4 e aqui é 5. A gente fez um trabalho com a tubulações Tigre, que a gente olhou o processo deles, e aí o trabalho foi mais forte em processo, e a gente ajudou eles a reduzirem o processo de produção de novos produtos, entendendo os pontos de melhoria para redução dos processos. Então aqui a gente entendeu que tinha que mexer em processo, e aí aqui a gente olhou de fato para o processo, entendemos aonde estavam as perdas do processo e sugerimos várias melhorias nesses processos, né? E aí o passo 5 é, na verdade, uma revisão do MVPA, porque aí a gente já tem aqui validação de hipótese e testes, né? Que eles vêm para cá. Isso aqui nos ajuda. E a gente faz, que é uma ideia, não tem por que dizer que não é, né? É uma ideia copiada aqui do Lean Inception, que é um showcase, né? Então a gente apresenta todo esse trabalho, todo o trabalho, para os executivos. Ou seja, quais são os principais pontos aqui de dores? A gente pega. Então, quais foram as principais dores? Quais foram os principais objetivos? Quais foram as ações que a gente pensou? Quais foram as experimentações e os testes realizados nessas 40 horas? E qual é o nosso MVPA final que vai ser trabalhado a partir de agora? A gente sempre pensa, galera, em aproximadamente 3 meses aqui de MVPA. A gente monta um roadmap aqui. E o que é esse roadmap? É um plano de ação onde nós temos quick wins, que estarão nos primeiros dias e primeiras semanas, e ações que vão demorar um pouco mais e que vão estar ao longo dos primeiros 3 meses. Esse plano aqui, para a gente fazer essa transformação e essa implementação, vamos chamar assim, né? Ou busca do Business Agility, ela é curta e muito forte também no conceito do iterativo incremental. Então a gente vai trabalhar montando um plano curto, que nós vamos implementar essas ações que estão no MVPA, colher resultado, colher feedback e retroalimentar de novo esse processo, esse MVPA, nos próximos 3 meses. Então nós não montamos uma mudança, uma transformação longa demais, pensando em 1 ano, 2 anos. Nós vamos trabalhando em ciclos curtos de 3 meses, olhando para as principais dores, para os principais objetivos e para as principais ações envolvidas com tudo isso. Vamos vendo os resultados, colhendo o resultado, ganhando fôlego, ganhando apoio, ganhando patrocínio
e a gente vai avançando nesse trabalho, né? Então é assim que a gente conduz os trabalhos de Business Agility nas empresas, né? Através aí do Business Agility Inception. Beleza? Então fica uma dica aí para como vocês podem sair desse abstrato. Então a gente começou falando bastante aí do abstrato, tá? Então, que momento que eu falo de método? Tá aqui, ó. Né? Então, nesse momento aqui, quais os métodos que eu preciso? Vai estar aqui. Eu já falei de dores, falei de expectativas, e aí eu começo a falar de possíveis soluções, possíveis métodos, tá? Mais ou menos, né? Cada etapa aqui vai ter aproximadamente 8 horas, mas não é escrito em pedra, né? Geralmente vai tendo um equilíbrio aí. Esse trabalho ele é totalmente colaborativo, a gente usa um pouco do conceito do design thinking aqui, então vai entrar representantes das áreas, dos projetos, das equipes, todo mundo que a gente precisa envolver. No comecinho, lá no dia 1, entra executivo, dando insight, eles, né, ou elas, ou eles, comentando de dores deles, expectativas deles. Pontualmente, nós podemos trazer executivo no meio da Inception, e no final, executivo ou patrocinador, né? No final ele volta para participar também do entendimento geral, da apresentação geral. Então, o que que tem nesse showcase final, né? Quais são as dores principais que a empresa precisa tratar, que o grupo identificou como importante e prioritária nessas 40 horas? Quais são os objetivos principais que a empresa precisa buscar, que esse grupo envolvido aqui precisa buscar? Quais são as principais ações que vão ser feitas e o que que elas envolvem, né? Então a gente pode falar de treinamento de pessoas, de novo, reestruturar equipes, revisar processo, otimizar processo e implementação de método, beleza? Então a gente pode falar de tudo isso. Então, que ações são essas que vão ser realizadas a partir do final da Inception, nos próximos 3 meses, que vão começar a mudar esse cenário, né? E aí, Diego, você comentou em algum momento aí de formar uma equipe, né? Você falou ou de um escritório, né? Ou de uma Isso. equipe que estaria transversal cuidando disso. A gente sugere, tá? Uma Business Agility Team, que é a Uhum. galera que vai ser o guardião desses trabalhos aqui. Então, terminou as 40 horas, esse MVPA tem um dono, que é o Business Agility Team, que é a galera, alguns representantes que estavam nesse trabalho todo, são escolhidos. Geralmente já é uma equipe, já são pessoas, né, que estão um pouco ligadas já a ou change management, ou melhoria contínua, ou própria agilidade, ou transformação organizacional, ou gestão é, de portfólio ou de projetos dentro da empresa, que vão ser os agentes de mudança, ou que já estão sendo agentes de mudança na organização, que participam desse processo e assumem esse trabalho. E é bem bacana porque você vai conduzindo de forma transversal e não isolada, e você vai testando. Lembra que eu falei de 3 meses em 3 meses? Então, geralmente, a gente escolhe equipes piloto. A essas equipes piloto a gente testa nessas equipes e de forma transversal a gente vai levando para mais equipes o que deu certo e não levando o que deu errado, né? Levando ou com melhoria ou com modificações ou de forma completamente diferente em próximos ciclos. E essa equipe vai cuidando disso para que, o trabalho não pare, né? Uhum. E dois, esse conhecimento seja disseminado, seja mantido na empresa e a gente continue evoluindo nesse Business Agility e não fazendo coisas isoladas de novo e perdendo, né, esse transversal. Acho que é um pouco Perguntinha, isso. maravilhoso. Você enxerga um número, vocês enxergaram, você e o Vitor, um número X de pessoas para esse time de Business Agility? Um número que Sim. funciona? Tá, então aqui, então vamos lá. Tem duas coisinhas importantes aqui, tá? Então vamos lá. Para você, um, para você realizar
o Business Agility Inception. Beleza? Uhum. Ideal de 20 a 30 pessoas. Beleza? E já rodamos muito bem com mais de 50. Beleza? Mas aí a facilitação fica mais intensa, tá? Mas é possível. Agora, pensando no 2, que é o Business Agility Team, que vai ser o responsável ali, né? Ou o guardião do MVPA e do roadmap. Aí, aproximadamente 6 a 7 pessoas. E as pessoas que estavam aqui. Ele não vai de uma página para outra. As pessoas que estavam lá aqui em cima, né? Então, já estava aqui, né? Então, destas pessoas, sai esses 6 ou 7 pessoas que vão compor esse time. E você pode ficar rotacionando. Aí depende, né? Se for uma área fixa, você não vai rotacionar, tá? Aqui até, tá? Então, até. Ah, então peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está pegando o público, esse público de 20 pessoas que participaram, e está trazendo eles para o time de Business Agility. Isso, Que legal. isso. Interessante. Num sentido ou no outro, né? Então vamos lá. Aham. Se você já tem esse time de business agility, de mudança, de agilidade, de escritório, essas pessoas deveriam participar do Business Agility Inception, beleza? Mas Aham. além disso, traz alguém de outras áreas para compor esse teu time de business agility, porque você precisa ter visões diferentes para você não ficar enviesado. O segredo de um trabalho desse é não ter viés. E se você fica com pessoas só de uma área, só de uma equipe, ou que tem só um propósito, você pode ficar enviesado. Por isso que a gente fala aqui, até 6 a 7 pessoas, geralmente, e você pode rotacionar algumas pessoas desses 6 7. Então você pode ter o seu Business Agility Team com 3 pessoas, pega mais 3 desse público que participou do Business Agility Inception, e a cada 6 meses você rotaciona essas pessoas. Traz pessoas novas para compor esse teu time, tá? Eu já fiz trabalhos bem bacanas com 2 pessoas aqui nesse Business Agility Team. Pessoas que viraram, inclusive, Agile Coaches fera de mercado, estão no mercado aí até agora. Então eles participaram, inclusive, eles foram formados durante esse processo, eles não eram Agile Coach, não entendiam muito bem desses trabalhos. Então eles participaram aqui em cima, só que eles já foram para esse processo, entendendo que eles seriam parte desse time aqui. Então eles já foram com esse objetivo e depois eles fizeram essa composição e traziam algumas pessoas para apoio durante os trabalhos, né? A execução ali dos trabalhos. Interessante. Porque no primeiro momento eu imaginei ali pessoa já pegar agilistas mesmo, né? Para Uhum. montar esse time, esse escritório de Business Agility. Mas é interessante porque você acaba formando guardiões, né? Muitas das vezes eu criei guardiões de práticas, né? Ah, vamos criar um guardião para o Kanban, um guardião para o Scrum, um guardião de métricas, guardião de planejamento da release, né? Fui criando Isso guardiões. aí. Seria essa técnica, né? Criar pontos focais, né? Pessoas, e aí você vai rotacionando, você vai pegando percepções diferentes. Até como uma solução quando você não tiver time disponível, né? Também. Muito interessante. Não Exato. tinha pensado E nisso. aqui, né, Muito bom. o guardião, ele acaba sendo também um responsável.
Então, às É. vezes, ele mesmo faz ou ele delega e ou acompanha, Uhum, gostei. né? Então é Uhum. bacana, porque às vezes você traz uma pessoa de uma outra área que vai precisar fazer um trabalho e ela é responsável ali por uma ação daquela do MVPA andar, e aí ela vira guardião, ela vira ali um agente de mudança positivo, né? Uma pessoa que quer aquilo, que está interessada naquilo, porque ela também vai ter resultados em relação àquilo, né? Então é bem bacana. Fábio, existe limite para o Business Agility? Alguma área? Ou é algo que a gente consegue infiltrar em qualquer ramo de negócio, quiçá até no modelo de república, de governo? Existe limite para esse raciocínio? Cara, eu acho que não. Eu não gosto de ver como limite, porque, de novo, o que vai ter é essa questão do, até que ponto a gente vai, né? É, Então, vou jogar aqui um outro desenho aqui, né? Que eu gostei daquela da analogia do da tentar. ponte. Ah, ele até tem um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Aê, ó. Então, na verdade, a gente tem aqui, né? ah, 0, 0 km, 30 km, ah, 90 km, 120 km, 140 km, 105, 160, vai, e 200 km. Beleza? É, Aí, lógico, aí agora isso não existe uma calculadora precisa para isso, né? Mas se a gente fosse só fazer um chute aqui, tá? Então, só fazer um brainstorming do que pode acontecer. Então, eu não vejo como limite para o Business Agility, né? Então, aqui a gente tem o Business Agility. Eu diria que é o seguinte: pode ter empresas que estão aqui no zero, que elas não estão preocupadas com isso e nem fazendo nada em relação a isso. Podem estar acordando agora em relação a isso. Empresas que estão aqui no 30 km por hora, e aí vamos dar uma generalizada agora, beleza? Então, existem exceções, mas pode ser mais o momento atual do que o limite, né? Mas, por exemplo, governo, beleza? Instituições públicas, né? Ou que tem uma dependência muito forte. Por exemplo, E a gente licitação. pode falar de temas mais variáveis, né? Hospital, metrô, vale tudo, né? Isso, é. Eu queria colocar um pouquinho mais para cá, então talvez eu ia colocar aqui engenharia civil. Tem um amigo que trabalha no metrô, fazendo a parte de elétrica, né? Ele faz os projetos elétricos para linhas de metrô e tal. Saúde, que assim, ao mesmo tempo, existe uma velocidade alta aqui, vou chamar de 60 a 70 km, porque a gente vê essas áreas mudando, acompanhando, só que ela é mais lenta do que uma área de inovação que talvez esteja por aqui, beleza? Então, um Uber, né? Uma Spotify, beleza? Empresas privadas
que já estão trabalhando, que tem uma cultura um pouco mais leve, né, um pouco mais nova, podem estar também mais ou menos por aqui, né? Então, empresas privadas de tecnologia, por exemplo, beleza? Então, eu entendo como se a gente tivesse aqui um ponteirinho, né? Então, ele iria andar aqui em alguns pontos aqui, de acordo com as áreas, né? E aí também, aí ao mesmo tempo, tudo isso que eu falei pode ser mentira por causa da maturidade, né? Maturidade, cultura, restrições. Então, aqui ela vai afetar de novo os ponteiros, né? Então, eu não vejo que existe um limite para a gente falar assim, ó, BizAgility não funciona no público ou não funciona numa engenharia mecânica automotiva. Eu acho que agora pode estar mais lento, porque existem N limitadores do momento. Então, por exemplo, setor público, quando a gente fala de licitações, licitação trava um monte de coisa e já não resolve mais problemas que supostamente a licitação foi criada para resolver, né? Tipo fraudes, compras irregulares, consórcios e etc. Né? A gente sabe que isso aí tudo, a galera dá um jeitinho e a licitação não resolve mais isso. Só que ninguém muda, continua lá. Você tem que pedir 3 propostas, você tem que fazer um processo que demora meses. Então, como é que eu vou ter agilidade nisso? Não vou ter, né? A gente fez trabalho recente, ó, para você ter uma ideia, a gente fez trabalho recente com Johnson Johnson, que é a indústria. A gente fez trabalho recente com Volkswagen Caminhões, parte de caminhões, não parte de tecnologia, parte de caminhões, que estão buscando esse Business Agility. Por quê? Porque para fazer um carro ou para fazer um caminhão, você leva, em média, 5 anos ou mais para você lançar um produto novo desse no mercado. Não é mudar a lanterninha do Gol e falar que é Gol Bolinha geração 1, 2, 3, 4, 5, tá? É fazer um carro novo do zero até ele estar na concessionária. Em média, 5 anos. Para o mundo de hoje, não funciona mais. Então, ah, meus filhos nem querem carro mais, né? Ponto. Mas, se passar uma entrevista com o meu filho agora e perguntar para ele qual o carro que ele gostaria de ter hoje, e daqui a 5 anos esse carro chegar no mercado, ele não vai comprar. Porque daqui a 5 anos mudou tudo para ele. Então não faz sentido mais isso, é, pensando num futuro duradouro, sustentável. Para hoje ainda funciona. O mercado ainda recebe esses carros e a galera compra. Mas e daqui a 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Então são empresas que são um pouco mais lentas. Galera de geração de energia ou distribuição de energia. Cara, é um mercado que ele se movimenta bem mais devagar. Por mais que a gente fale de inovação, geração de energia eólica, solar, agora painéis para colocar em casa. Só que assim, ainda é caro, não é fácil de fazer. E o próprio mecanismo do setor não precisa movimentar rapidamente, pelo menos não hoje, né? Então, você monta uma distribuidora de energia elétrica que vai funcionar daquela forma por 50 anos, ela ganha lá o consórcio e ela vai operar naquela região lá por 50 anos e beleza. Então, o que vai mudar nesse processo? Tecnologia um pouco, lógico, né? A tecnologia vai avançando, mas o negócio muda mesmo, de uma forma radical, né? Quem hoje gera energia na sua casa e devolve para a rede, que é uma inovação da geração de energia? Cara, não sei dizer, mas eu chuto que é menos de 1% da população. Fácil. Então, modificou o mercado? Não, não modificou ainda. Modificou para uma parcela muito pequenininha. Mas para a grande maioria, o mercado ainda é o mesmo, né? A gente usa energia, paga por ela, caro pra caramba,
né? E é isso. Ô, Fábio, eu acho que teria várias perguntas aqui para a gente continuar assim por mais algum tempo, né? Pelo menos uns bons 30, 40 minutos aqui. Eu não vou me Aham. segurar, eu vou fazer só mais uma ou duas aqui. Desculpa aí, rapidinho. Beleza. Vamos lá. Uma pessoa que por acaso, né, não está envolvida com grandes corporações, uma pessoa mais simples, mais humilde, né, que de repente está vendo no sentido assim de ter o seu negócio. é, Imagina assim, um dono de restaurante, né, no bom sentido da palavra, aqui, a pessoa que tem o seu negócio, que de repente descobriu esse vídeo aqui, tá vendo aqui a gente falar, e ela falou, tá, cara, como que eu aplico isso aqui no meu negócio, no meu restaurante, no meu negócio simples, na minha banquinha de cachorro-quente, sei lá, né? Como que eu consigo eu mesmo, sozinho, cara, eu não tenho dinheiro para contratar o Fábio, a Highflex. Eu não tenho dinheiro para chamar esses caras que trabalham com isso. Mas como que eu, na minha pequeneza, aqui, na minha simplicidade, consigo fazer alguma coisa aqui? Vamos mudar de público. Vamos falar daquele cara que está começando, talvez. Desculpa ali, rapidão. Cara, eu acho que o processo que eu narrei ali, né, dos 5 passos, ele Já funciona atende. para qualquer tipo de negócio. Tanto que, vamos lá, agora eu vou trazer para mim, tá? Vou trazer para mim e para a Highflex. A Highflex não é uma grande empresa. Nós somos 30 e poucos Highflexers. Nós temos 10 anos agora, mas nós temos esse tamanho há poucos anos, né? Então, não somos uma big empresa. E a gente já aplicou esse método dentro de casa, para entender melhor o produto nosso, para entender melhor o serviço nosso, para entender melhor melhorias que a gente poderia fazer. Então, um dono de restaurante que está tendo problemas e ele não sabe como resolver os problemas dele. Talvez ele nem Segue cinco saiba direito passos. aonde estão os problemas. Então, roda aquele passo a passo. Então, vamos lá, reúne ali. Então, dono de um restaurante que tem 10 funcionários, incluindo cozinheiro, garçom, a pessoa que fica no caixa, pessoa que fica na recepção, recebendo as pessoas, né? A assistente de cozinha e etc. Chama essa galera num final de semana ali que, sei lá, numa segunda-feira, talvez um dia que eles não trabalhem, né? Ou, de uma certa forma, aqui é a dica que eu dou também. Não adianta querer melhorar sem reduzir um pouquinho a velocidade para poder melhorar. Então, exemplo de um dono de restaurante. Cara, você vai ter que fechar uma tarde ou um dia para fazer um trabalho desse, se você está tendo problemas. Beleza? Então, quem nunca viu lá o programa com o Jacan. chefe Jacan, É. ele vai lá, Exatamente aquilo. chega Não no é? restaurante, para todo o restaurante e Parou. vai descobrir quais são os problemas e depois ele remodela o restaurante e vai lá na frente e lança de novo. Então, mais ou menos isso, né? Para um dia ali, ou uma manhã, ou uma tarde, ou um dia, pega os funcionários todos. Gente, quais são os problemas que nós temos? Discute com a galera. Bota lá, elenca quais são os problemas e prioriza. Se vocês fossem falar que esse problema precisa ser resolvido agora, porque é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Prioriza. Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não dá para resolver todos os problemas existentes de uma hora para outra. Mas comece, pelo menos. Depois, quais são os objetivos? Onde que a gente quer chegar? Por que que a gente está aqui conversando, né? O que que a gente quer mais? Ah, nós queremos mais cliente, nós queremos mais faturamento, nós queremos mais pratos, nós queremos uma Um estrela novo Michelin, menu, né? nós queremos um menu, né? Nós Uma queremos nova lançar. filial, sei lá. É, Diminuir a sei lá, fila. Eles vão identificar o problema. isso aí. Aí, vamos lá, então beleza. Agora, quais são as ações que a gente vai pensar para a gente fazer nas próximas semanas que vão começar a melhorar esses problemas, né? Traça um planinho simples, deixa uma ou duas pessoas como guardião desse planinho simples, combina como é que esse plano vai entrar em prática, porque aí também não adianta terminar esse trabalho e voltar lá para o restaurante e cozinhar e cozinhar e entregar da mesma forma e o pessoal reclamando. Então, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Quem vai puxar esses trabalhos? Em que hora do dia? Que momento, o restaurante funcionando, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Como é que vai ser isso? Quem vai cuidar disso? E a cada 3 meses no máximo, revisa tudo isso.
reúne esse pessoal de novo, por exemplo. Aí não precisa ser parar um dia de novo, né? Pode ser, galera, a semana que vem eu preciso que um dia todo mundo chegue 2 horas antes para a gente fazer uma revisão do que está acontecendo, o que está dando certo, o que não dá, para a gente fazer um replanejamento, fazer alguns ajustes do nosso MVPA, que ações novas nós vamos incluir para que o nosso restaurante comece a dar o resultado que a gente quer, né? Então, veja, não é um trabalho de 7 cabeças. É lógico que aí faz sentido quando você fala, né? Uma grande empresa que vai ter Isso. milhares de pessoas ou dezenas, centenas de problemas. A É, facilitação é mais nesse sentido. difícil, É a cultura é nesse mais sentido. difícil. Então, talvez você vai precisar de uma consultoria, de facilitadores mais especializados, né? Mas empresas pequenas, com poucas pessoas, que os problemas específicos são conhecidos, só que ninguém mexeu ainda com eles, ninguém sentou para fazer um trabalho desse, mínimo, né? E saiu lá na frente com um planinho de ação e correu atrás desse plano de ação, né? Então a gente já teve vários casos bem bacanas de fazer isso, inclusive com empresas pequenas, empresas familiares, empresas pequenas. A gente vem aplicando esse método há 10 anos, mais ou menos. Então, agora nos últimos anos, de 6, 5 para cá, que a gente foi para empresas médias e grandes. Mas lá no começo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, empresas menores, familiares, onde a gente estava resolvendo problemas mais pontuais, mais específicos, né? E funciona, tá? É bem bacana. Funciona. A gente teve um caso, inclusive, com a gente, ó que legal. A gente rodou, a gente no início da pandemia, 2020, né? Março de 2020, nós lançamos uma plataforma de educação à distância, de streaming, para educação corporativa, a Highflix. Chamamos de Highflix. Em 3 dias, nós tínhamos 3 cursos no ar, sendo que nós não operávamos nada no remoto. Dessa forma, né? Treinamentos. Em 3 dias, nós tínhamos 3 treinamentos no ar. Aí, o tempo foi passando, a ferramenta não estava girando muito, não estava rodando muito ali os trabalhos. Nós rodamos um Business de Inception na ferramenta e aí fizemos várias melhorias. Hoje ela está cada vez mais forte. Mudamos o nome, apareceu também como necessidade. Mudamos para Highflex Play. Tava tirando confusão com as pessoas. Pô, mas a empresa de vocês chama Highflex ou Highflix? Né? Gerava confusão. Aí a gente acabou mudando. E o Business Agility Inception, que eu estou com a camisa e o livro, a gente não estava conseguindo alavancar ele. Nós rodamos um Business Agility Inception para o Business Agility Inception. Olha que legal. E na época ele chamava Four Hands System Discovery. Eu pergunto para vocês, que nome vocês gostam mais? O que nome soa mais interessante para vocês, chama atenção? Four Hands System Discovery ou Business Agility Inception? Isso a gente sabe. Vocês, se eu falar para vocês que há aproximadamente 3, 4 anos nós rodamos um Forehand System Discovery para melhorar o Forehand System Discovery para tentar encontrar o porquê que ele não era alavancado. Sabe uma das coisas que apareceu? O nome é ruim. O nome é ruim. Sabe o que a gente fez? Ignoramos. Não, 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 cara, o nome, pô, o nome a gente já tem, porque o livro anterior chamava-se Forehand System Discovery. E aí é aquela Beleza? coisa do filho, né? Da criação. Aí a gente não quis mudar o nome. Não, não é. Vamos resolver. Vamos ver outras coisas. Vamos ver outras coisas. Passou 2 anos e a gente mudou o nome, né? E agora tá em outro patamar. O nosso livro 2, né? O prefaciador dele. Olha aí, ó. Quem é o prefaciador do livro? Paulo Caroli. Beleza? Um amigão Aham. nosso, né? Criador da linha Inception.
E ele adorou quando ele viu o nome Business Agility Inception e ele leu o livro, ele falou tudo a ver, faz total sentido. E aí, então, veja que interessante, né? Então, nós já rodamos para plataformas nossas, rodamos para frameworks nossos, rodamos para problemas na área comercial da gente e rodamos também para outras empresas pensando em como melhorar empresas menores, né? Lá atrás. Então, a dica que eu deixo é essa daí. Ah, o nome estourou, Fábio. O nome, ele já diz por si. Ele Exato, já exato. vende o produto. Estourou. Maravilhoso. Muito obrigado. Cara, por mim a gente ficar, como eu disse, mas temos que. Eu sei, Li, não vou fazer mais pergunta. Pode encerrar. Passando a Show de palavra aí bola. para Liana. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a vocês, galera. Olha, só agradecer mesmo, porque foi um aulão aqui. Também eu acho que eu tenho várias perguntas, várias eu fui pensando e você foi respondendo no meio do caminho, que eu ia perguntar sobre o prazo, sobre o tempo, resistência. Eu acho que o mais difícil é a gente lidar muito com resistência, né? Quando Sim, alguém ali tem uma ideia e vai aplicar para dentro da empresa a resistência ali que o pessoal às vezes tem até de iniciar, que gera vários medos, gera bastante coisa, né? Então, e eu sou apaixonada pelo Lean Inception, gente, eu uso bastante ele, amei o nome, Business Agility Inception, vou ler também. Gostei muito. Então, só tenho a agradecer aqui também a todo mundo, desejar uma boa noite aí para todos. E se vocês tiverem perguntas, pode ficar à vontade. Ah, acho que fica a dica para quem. Não sei se já tem treinamento, Fábio. Vocês vão dar algum tipo de mentoria ou treinamento? nós Então, temos um para quem. treinamento com o mesmo nome, né? Aham. Business Agility Inception é o nosso treinamento. Nós rodamos consultorias também nas empresas, né? Com o mesmo nome. E aí, às vezes, é com esse intuito de introduzir o Business Agility ou simplesmente resolução de problemas Uhum. e melhoria de uma forma organizacional, transformação organizacional, né? E a dica que eu deixo aí para vocês, se eu não me engano está confirmado, para não lembro se é o próximo encontro já ou um dos próximos encontros, o Vitor Massari vai estar com vocês. Então vocês podem continuar esse papo com ele, né? Fazer mais perguntas para ele, que ele vai adorar mais do que eu até falar de tudo isso e responder as perguntas de vocês, né? Muito bom. Então, a próxima com o Vitor Massari. Fiquem Valeu, então. ligados aí, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Então, obrigada, gente. Uma boa noite. Muito Valeu, obrigada gente. mais uma vez. Obrigadão. Valeu. Ah, Obrigado, Fábio. Mais um aulão de terça, hein? Não foi no canal, mas foi aí. Exatamente. O José Eduardo tá sempre lá no canal e ele apelidou lá as lives que eu faço. Ele falou, cara, isso aqui não é uma live, isso aqui é um aulão de terça-feira, né? É isso aí. Mais um aulão de terça-feira. Então, show de bola, meu querido. Grande abraço. Fica com Deus aí. Valeu. Valeu, pessoal. valeu, Valeu. gente. Tchau. Tchau, tchau.